Filipenses 3,14, o tema dessa noite é Passos para a Eternidade. É uma série de palavras que o pastor vai trazer. Ontem eu orava pedindo direção para o Senhor. Não vinha nenhuma palavra, eu falei, Espírito Santo, o Senhor não quer falar comigo? E quando eu fiquei quieto, ele falou, né? Tipo assim, né? Você fica quieto, você ouve, né? Então, só que aí ele me disse que vai dar mais outras palavras. Então não sei o que vai acontecer semana que vem. Eu sei que vai ter parte 2, parte 3, né? E nós vamos aí nas partes, seguindo passos para a eternidade. Eu quero, antes de ler o versículo, trazer algumas coisas para vocês. Nós estamos em uma jornada, irmãos, nessa vida. E essa jornada não termina aqui na Terra, ok? Todo mundo sabe disso, né? A vida é um ensaio do que nós vamos ter na eternidade. Então, se você não passar bem aqui, esquece lá. Então, tudo que é bom na eternidade nós temos que praticar aqui. Senão o Senhor vai falar, nem vem para cá para criar a casa, né? Então, nós temos que ter um ensaio bom aqui. E quem tem nos guiado nisso é o Espírito Santo de Deus. Ele tem guiado nossos passos, dado direções. A cada domingo, a cada quarta-feira o Senhor tem falado neste lugar. Então vamos ver alguns passos bíblicos, ok? Não é passos do pastor JB, não é um livro que eu li, ok? É passos que a Bíblia tem nos dado para a eternidade. E o primeiro passo é reconhecimento da necessidade da salvação. Nós precisamos reconhecer isso, né? O Espírito Santo não trabalha com pessoas que têm carreira solo. Já viu pessoas de carreira solo? Sou eu, nada mais, né? Somente eu, não quero ninguém. Não tem, né? Então, quem é aquele que não vive bem no corpo? Aquele que não vive bem na comunhão? Aquele que acha que merece alguma coisa? Porque tem pessoas que acham, eu sei que não é o caso de vocês, né? Não, mas tem pessoas que acham que merece. E aí o que acontece? Não conseguem viver o que está aqui em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar um prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Um prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Então, o que nós precisamos entender é que o Senhor tem nos preparado para algo maior. Nós precisamos começar a entender como está funcionando essa engrenagem, como está funcionando as direções, né? E por que o Espírito Santo ele tem insistido conosco. Vai lá na tela comigo em Romanos 3:23, agora fica mais fácil para você. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então aqui já deixou claro que todo mundo aqui é pecador, amém? Só quem não falou amém não é, né? Então, nós somos pecadores, não adianta. Bom, eu já falei que a tradução de todos, em qualquer língua, é todos. Então, aqui nós não temos aquele problema de teologia, de grego e hebraico. Vamos trazer a tradução, né, para melhor esclarecimento da cultura. Não. Todos. Isso é para todos. E por que esse é o primeiro passo? Porque fazendo isso, quando você recebe Jesus, não é aceitar, ok? Porque todos aceitam que é bom. Quem aqui não quer uma coisa boa? Quem aqui não quer uma casa boa, um carro bom? Todo mundo vai querer. Ninguém dispensa coisa boa. Agora, o que nós precisamos é aceitar, ou melhor, receber o que é bom. Receber em nosso coração. Você está autorizando o Espírito Santo a entrar também. Porque quando você recebe Jesus, você está dizendo assim, olha, o Espírito Santo pode vir. Ou seja, você está recebendo o Espírito Santo na tua vida. Mas se não receber Jesus antes, não tem como. Lembra o processo? Jesus morreu na cruz, foi para o Pai para nos enviar o Consolador. Então vem na visão comigo. Casa que Jesus não é bem recebido, o Espírito Santo não entra. Ok? Por isso tantas pessoas que aceitaram Jesus vivem como se nada. Outras pessoas a gente sabe que conhecem Jesus há tanto tempo, aceitaram Jesus,
Eu aceitei Jesus, aleluia, né, irmão? Mas você recebeu Ele no teu coração? Mas como recebemos Jesus? Reconhecendo nossos pecados, como vivemos. Paulo não reconheceu, nós não vimos semana passada aqui. Paulo reconhecendo como pecador, reconhecendo as falhas e os pecados dele. Aí precisamos declarar que nós precisamos da salvação. Isso precisa sair da nossa boca, ok? Todo momento você percebe Jesus falando, o Eterno falando desde lá do jardim. O Eterno não sabia que Adão tinha pecado? Sim ou não? Sim. Mas ele chega e fala: Adão, onde você está? Dando a oportunidade de arrependimento dele. Depois fala: por que você comeu? Olha um monte de pergunta que o Eterno faz, o onisciente. Porque ele nos dá a oportunidade de reconhecer: olha, eu preciso da salvação. E aí você dando este primeiro passo, você começa a avançar novos níveis. Quem não passa nível por nível, quando se fala de mundo espiritual, não consegue viver na plenitude. Quando você pula um nível, falta alguma coisa. Não tem como você entrar numa faculdade pulando um nível na escola. Não tem como. E a mesma coisa na área espiritual. Nós não temos como entender se não compreendemos nível por nível. Por isso, essa série de pregações que eu quero trazer, né? Porque você precisa conhecer aquele que você vai receber na tua casa. Afinal, ninguém recebe um desconhecido em casa, né? Alguém recebe aí? Não, né? Então, no nosso coração é a mesma coisa. E a palavra é cheia de fatos que dizem: olha, você é pecador, eu sou pecador. Então, quando a Bíblia nos lê, irmão, a coisa fica feia. Você deixa de ler a Bíblia e ela começa a te ler, ela começa a apontar, não te julgar, não te acusar, mas começa a apontar aonde você precisa mudar. E que existe um Salvador que pode te salvar de todas as coisas. Então existe um amor maior do que o que conhecemos, maior do que aquele que vivemos no nosso dia a dia. Inclusive, um amor que pensamos dar aos outros. Porque nós se perdemos muito nessa palavra amor, mas porque nós não entendemos o que é um amor ágape. Porque nós não entendemos, não aceitamos, porque sem o Espírito Santo nós somos incapazes de amar ágape. Lembra da pergunta de Pedro? Para Pedro? Na terceira vez. Pegou na quarta, agora foi. Na terceira vez, Jesus está perguntando assim: você me ama, Pedro? Amor ágape? Pedro diz: eu te amo, mas aquela resposta dele é assim: eu não consigo te amar, amor ágape. Eu já provei isso lá atrás quando eu te neguei. Somente com a vinda do Espírito Santo, somente com a descida do Espírito Santo, ali, no dia de Pentecoste, as pessoas passaram a amar ágape. Até nós perdoamos, porque a palavra, antes, nós perdoávamos por quê? Porque a palavra dizia: perdoa. E você falava: não, a Bíblia fala, Jesus manda eu perdoar, eu vou perdoar. Hoje nós perdoamos por quê? Porque nos faz bem. Não. Olha, perdoa, porque isso vai te libertar. Então, até o perdão hoje nós estamos liberando, porque nos faz bem primeiro. Mas antes, era porque a palavra nos ensinava isso. Por isso, para diminuir nosso trabalho diário e ansiedade, a palavra nos manda examinar a nós mesmos, não a casa do vizinho. Por isso, o Senhor tem colocado no nosso coração: olha, vai analisando o que você tem feito, o que você tem oferecido ao Senhor. E vem na visão comigo, irmãos. Não podemos, nem no culto, nem fora, adorar com um olho só. Na ceia, sabe? Tem muita igreja que é assim, só toma ceia assim. Você adora com um olho, olha com o outro olho para o que está acontecendo. A entrega tem que ser plena e completa aqui e lá fora. Porque isso que buscamos para nós e para eles. Isso. Nós precisamos buscar para Ele, para eles. Por isso que os serafins cantam: Santo, 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 Santo.
Filho, Santo Espírito Santo. E antes que alguém diga que serafins é uma hierarquia, né? A gente aprendeu muito isso. Sera são anjos. Serafins, no plural de anjos. Então, vários anjos celebram, declaram, adoram. Santo, Santo, Santo. E é isso que nós precisamos aprender, principalmente quando estamos louvando. Irmãos, o louvor é o momento de mais entrega que nós podemos ter. Isso não tem acontecido. Às vezes nós adoramos de lábios. Nós adoramos por vários motivos, mas não nos entregamos em espírito e em verdade. Segundo passo, arrependimento e conversão. Parece que eu já falei sobre isso, né? Parece que o começo da mensagem foi sobre isso. Então é importante entender que cada coisa é uma coisa. Adoado, né? Mas eu vou explicar. Arrepender é um passo para a conversão. Mudança de direção. Já viu o homem dirigindo? Né? E quando se perde, não dá o braço a torcer. Né? Ele continua andando, mas olha, ele pode gastar gasolina, mas ele não dá o braço a torcer que está perdido. Por quê? Porque não houve arrependimento. Ele fica caladinho, até briga com quem discorda. Fala, não, sei onde eu estou, mas já passamos por aqui 30 vezes. Não, mas não sei o que eu estou fazendo. Estamos dando uma volta. Né? Vai lá na tela comigo, Atos 3,19. Olha o que diz a palavra sobre se arrepender. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Não, esse versículo você pode ler e ir embora. É só seguir. Está aqui. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Aleluia, irmãos. Nossos pecados, eles podem ser apagados, sim. Novamente, nós vamos a um sim na Bíblia. Então, você tem que o quê? Se arrepender. Se converter. Devemos arrepender, converter o caminho, mudar a direção. Aí sim, agora são apagados os seus pecados. Agora sim, você pode viver a plenitude. Por que não vivemos a plenitude? Porque muitas vezes não há arrependimento e nem conversão. Porque se não vier primeiro o arrependimento, não vai falar para mim que se converteu, irmão. Não tem. Nós nascemos num caminho torto. Não sei, é que os mais velhos de igreja já conhecem, né? Você conhece, Luan? Havia um homenzinho torto, uma casinha torta, havia um homenzinho torto. A Bíblia encontrou, né? É assim que nós nascemos, torto. Tortinho. Todos nascemos torto. Até aquela criança cuti, até o Luquinha, tortinho. Só não tem malícia. Mas vai ter no decorrer do tempo. Então o que acontece? É preciso andar com Cristo. Nós andamos com pessoas erradas e quando nós vamos nos comparar, aí não tem jeito, né, irmão? Fica difícil. Vai ficar complicado. Agora, se eu ando com Jesus, eu tenho vergonha do que eu faço. Se eu ando ao lado de Jesus, eu começo a me espelhar nele. Aí eu falo, eu não sei você, irmãos, mas se eu pudesse ver Jesus, carne e osso, eu faria como Pedro, choraria. De arrependimento, de vergonha. A gente não vê, aí a gente não leva tão a sério, né? Então, legenda aí, para todos que não entendem de tecla SAP: virar-se para o eterno, deixando para trás o velho estilo de vida e abraçando uma nova vida em Cristo. É isso que a palavra nos diz, irmãos. É simples assim o evangelho. Parece pregação para novo convertido, né? Hoje eu vou fazer um apelo aqui, irmão. Né? Pregação de praça. Mas nós precisamos voltar ao início de tudo, voltar à essência, para nós entendermos melhor aquilo que perdemos no meio do caminho, sobre quem é o nosso rei. Eu não sei se você percebeu, mas todos os cultos do Senhor têm nos dado uma chance de
mudar de direção, de converter. Aleluia. E é como um GPS. O homem que... A mulher, né, que normalmente é mulher, não, GPS, a mulher que mais fala, né, como é que é? Recalculando. Eu tenho que para homem, né? O homem pega o carro, o que mais ouve é recalculando. E não adianta ele ouvir aquilo ali. Né? E quantas vezes mais nós vamos ouvir do Espírito Santo? Recalculando. Recalculando. Mude a direção, converta. Volte, pare de orgulho. Pega um retorno. Quanto tempo mais o Espírito Santo vai ter que falar conosco? Eu sei que o GPS não pode interagir, irmãos. Mas se ele pudesse, ele diria a frase que é o sonho de todo mundo, né? Não vem dizer que você é bonzinho, nunca pensou nisso não, porque todo mundo aqui já. Eu avisei, eu te disse, a gente às vezes fica até do lado esperando acontecer. Para dizer, eu te disse, te avisei. Né? Não é assim ou não? Só eu. A gente tem um prazer, irmão, de falar isso aí. A gente tem um prazer. E por que eu gosto de ler versículo? Não é para dizer eu te disse, mas para dizer para mim mesmo, eu preguei a palavra do Senhor. Eu preguei a verdade do Senhor. Então o terceiro passo que nós temos que viver, qual é o terceiro passo? Fé em Jesus Cristo. Pastor, mas não tem lógica essa sequência. Eu já recebi Jesus na minha vida, já me arrependi, já me converti. Já retornei, agora eu estou no caminho certo com Jesus, aleluia, glória a Deus. Nada disso importa se você não confiar o volante ao Espírito Santo. Porque tem gente que quando dá o volante para outro dirigir, precisa descansar, dirige aí. Ou acorda no susto com a árvore, achando que o carro bateu. Isso é coisa de velho, mano. Né? A gente fica sabendo das coisas assim, mesmo as escondidas, né? Então o cara tá lá do lado, lá, em vez de ele dormir e falar assim, pode levar o carro aí que eu vou descansar, né? Ele fica pisando no freio invisível, né? Quem dirige sabe o que eu tô falando. Agora, quem não dirige fica batendo. Cuidado, né? Não entrega, não consegue. É isso que nós fazemos com o Espírito Santo, irmão. E quando você se arrepende de verdade, se converte, você dá o controle da sua vida para Jesus totalmente, você descansa. Eu sei que é difícil. Irmãos, a única pessoa que eu dirigia, que eu fiquei no banco de passageiro até hoje tranquilo, foi meu cunhado. Ele pegava no volante e eu dormia. Mas com o Espírito Santo nós precisamos fazer, porque falar é fácil. Mas fazer, irmãos, como é difícil. A gente passa o volante para outra pessoa e fica dando palpite, sim ou não. É o que nós fazemos com o Espírito Santo, irmãos. Ele quer atuar na nossa vida, ele quer fazer na nossa vida. Nós passamos o volante para ele e falamos, eu recebi Jesus, eu me arrependo hoje, o volante está contigo, Espírito Santo. E, mas faz desse jeito. Eu acho que assim é melhor. Quem é que não dá palpite? Né? Isso é fé em Jesus, isso é fé na Trindade. Quando você entrega o volante e fala, pode seguir. Agora eu vou dormir. O mais difícil que seja. Vai na tela comigo lá em João 14:6. Eu quero Bíblia. Diz assim, disse-lhe Jesus. Não foi outro qualquer não. Eu sou. Quando diz eu sou, ele diz que eu sou um Deus. Ok? Pertenço à Trindade. Eu, Deus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Olha o que ele está falando. Ele estava onde? Na terra. Pegou? E agora também aqui. Ele estava na terra. Ele disse, ninguém vem. Não é ninguém vai. Ninguém vem ao Pai. Já pensou quando você puder falar isso? Como Paulo falou? Se não for por mim. Irmãos, é lindo o que Jesus tem feito por nós, irmãos. Quantas oportunidades. Então, meu irmão, se você está cansado de direções erradas, incorretas, dê o volante a quem conhece o destino. Somente o Espírito Santo sabe conduzir você naquele caminho.
Porque Ele, o Espírito Santo, Jesus, o Pai são um. Ele conhece. Então Ele sabe o que está fazendo. Eu não sei você, mas quando eu vou viajar para algum lugar, mesmo que desconhecido, se eu perguntar para alguém, você conhece? A pessoa dizer, sim, eu conheço, já fui lá. Você não fica mais tranquilo com o que a pessoa está falando? Eu fico. O Espírito Santo não foi lá. O Espírito Santo está lá. Ok? O Espírito Santo está lá e está aqui. O Espírito Santo continua lá. Ele não perde a conexão quando entra em nós. Precisamos de uma vez por todas, irmãos, entender, pegar a visão. Jesus é a verdade que revela o Pai. A vida que nos concede a eternidade. É simples assim, não é complicado, irmãos. O Evangelho só é difícil, mas ele é simples. Crer em Jesus é confiar totalmente na obra redentora da cruz. Senão é como se nós tivéssemos crucificado ele de novo. Porque tem muita gente que fala assim, nem estava 2000 anos atrás. Eu nem participei lá da crucificação. Não, ele morreu por nós. Ok? A culpa da crucificação de 2000 anos atrás é minha. Nós precisamos sermos intencionais no mundo espiritual para entendermos. E o que foi revelado na cruz se torna mistério quando não há conexão. Por isso que as pessoas elas ficam perdidas na palavra. Não há conexão. Alguns é conexão de escada, né? A gente nem sabe o que é isso. É como querer algo sem ter conexão. Igual o professor Google. Tem gente que se não tiver o Google, pelo amor, né? Fica desesperado. Você vai lá no Google, você acha tudo. O Espírito Santo é a mesma coisa. E essa conexão nos faz seguir nos ensinamentos, mesmo que não gostemos dele. Irmãos, você acha que eu gosto de fazer tudo que a Bíblia manda? Aí, pastor, não acredito. Não, irmãos. Fala sério. Eu discordo de muitas coisas na Bíblia. É que eu tenho coragem para falar. Mas tem um versículo que cala a minha boca. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os meus. Tem como ir contra esse versículo? Então eu fico quietinho. Não importa o que eu acho. Não importa se eu concordo ou não com alguns versículos. Não interessa a minha opinião. Porque os pensamentos dele são mais altos que meus. Então eu tenho que crer. Eu tenho que descansar, eu tenho que entregar. Tem gente que ainda quer debater com a palavra, Jesus. E se a palavra é Jesus, é o fim de qualquer discussão. É ter fé, fechar os olhos e se jogar. Qual é o quarto passo, irmãos? O quarto passo é vida de santidade. Já vamos para a tela porque me dá coceira na língua, irmão, para falar o que eu penso. Bom, vamos lá para a tela, porque senão eu começo a falar aqui o que eu penso. Aí, 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Não é em algumas áreas da sua vida, não é em algumas áreas da minha vida que eu escolho ser santo. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Viver uma vida de santidade é um reflexo da transformação. Uma hora ele fugirá de mim. Essa canção é profética, irmão. Essa canção é... A santidade é o padrão do eterno para nós. É padrão, irmãos. A gente não compra um terreno em um condomínio fechado de luxo e coloca uma casinha lá. Não! Se você gastou todo o dinheiro num terreno, num condomínio de luxo, não tem dinheiro para construir uma casa padrão, vai ficar sem casa, porque não vai poder construir. Nós somos casas padrão, padrões. Pegou? Tá vindo agora aqui, então precisa aproveitar. Nós somos templos, temos que ser padrão, porque o parâmetro de padrão é o eterno, o santo.
o Todo-Poderoso. E a palavra nos diz: sem santidade, ninguém verá Deus. Não é palavras bonitas, não é uma voz bonita, não é uma pregação boa, não é dizer amém, glória a Deus e na igreja, é santidade. Mas isso seria impossível para nós chegarmos a esse padrão, porque eu falando aqui você já sentiu uma impossibilidade, né? Mas é através da obra do Espírito Santo que nós conseguimos, não é por nós, irmãos. Nós podemos viver de acordo com esse padrão se o Espírito Santo habita em nós. Ele nos dirige para o padrão correto. E qual é esse padrão, pastor? Fruto do Espírito, só 9. Só 9. Eu não vou trabalhar esses 9 aqui, porque vai dar dor aí. E aqui vai uma dica. Dá seu jeito, irmãos, para viver uma vida santa. Dá seu jeito. Peça ao Espírito Santo para ajudar a vencer as tentações e viver de uma maneira que glorifique a Deus. Aleluia. Nós precisamos ver de uma maneira que glorifique a Deus. Não é da forma que as pessoas querem, da forma que as pessoas acham, mas da forma que nós estamos lendo aqui. Nós estamos lendo a palavra. É ela que nos direciona. Então, quinto passo: perseverança na fé. Aí eu já tenho fé, pastor, mas tem que perseverar, irmão. Meu irmão, não adianta mudar um dia, ter fé um dia, ser bonzinho um dia, perdoar, amar um dia, e até a vinda do noivo você tem que buscar isso, você tem que continuar fazendo isso. Se o noivo não vier e nós estivermos separados, santos, prudentes, lembram das noivas? 5 prudentes, 5 nécias. O noivo vai deixar, não adianta. Pode bater na porta depois, como as noivas fizeram, como o pessoal fez na época de Noé. A porta não vai abrir. A caminhada cristã, irmãos, não é isenta de desafios, de sacrifícios. Então, perseverança é crucial, é necessário em nossas vidas. Perseverar. Jesus nos adverte que somente aqueles que permanecem fiéis até o fim, ok? Não é só essa semana, não é só na segunda ou na quinta que a pregação está fresquinha na nossa vida. É perseverar todos os dias, dia após dia, sem ficar oscilando. A perseverança é a prova da nossa fé, é o nosso sinal que realmente estamos comprometidos com a obra de Cristo. Se não houver perseverança, não estamos comprometidos com a obra de Cristo. Nós estamos comprometidos com homens, estamos comprometidos com ideias, filosofias, mas não com Cristo. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Olha que duro. É impossível agradar a Deus. Então não desista, mesmo diante das dificuldades, amém? Mantenha-se firme na fé, perseverando na fé, confiando que Deus sustentará você até o fim. Tem pessoas desistindo de todas as formas possíveis, irmãos. As pessoas estão desistindo de perseverar na fé com Jesus e dando várias desculpas. Nem vou citar aqui algumas, porque aí pode que, né? É comigo, pastor? Mas nós damos nomes. Por isso, o tema dessa série de mensagens é passos. Aleluia. Eu não coloquei passo de fé, ou passo para a eternidade. Eu coloquei passos para a eternidade. Nós vamos aprender a dar passos, que nem criança. Que nem o Luquinha. Nós vamos lá aprender. Tem que engatinhar, vai engatinhar, irmão. Está na hora da gente começar a andar. O Luquinha fica colocando ele de pé e colocando para andar. Ele vive no colo aí, Deus. Como diz por aqui, espiar. Não, tem que colocar no chão, irmão. O Pai tem feito isso conosco, ele coloca no chão e quer que a gente ande. Não é ficar engatinhando, não, mas a gente faz nem o Luquinha. O Luquinha você coloca de pé, ele olhando para mim. Não, ele levanta. Daqui a pouco ele abaixa e nós fazemos isso com Deus. Ele quer que a gente ande.
E você tem que andar passos. Você não consegue dar um salto para a eternidade. Ok? Você não consegue dar um pulo. Hoje, essa semana aqui eu não fui muito bem espiritualmente, então eu vou dar um pulo. Não, você tem que ir passo a passo. Eu sei que tem gente que não gosta dessa palavra, irmãos, porque não entende, por mais simples que seja. Por mais simples que seja, a pessoa não entende. Nós estamos submissos. Estamos sob uma missão. Somos embaixadores de Jesus aqui na terra. Aleluia. Então você está submisso. Eu estou submisso a Jesus. Estou sob uma missão aqui. Por isso que eu levo tão sério o evangelho, irmãos. Porque eu estou numa missão, vai ser cobrada essa missão do meu rei. E a nossa obrigação não é sugestão, ok? A Bíblia não dá sugestão para nós. A nossa obrigação é sermos melhores e fazermos obras maiores do que Jesus fez. Olha que coisa, irmão. Não foi isso que Jesus falou? Vocês farão obras maiores do que eu fiz. Então isso é nossa obrigação. Se a gente fizer mais do que Jesus, a gente olha para nós e fala assim, eu preciso fazer mais. Jesus falou que eu tenho que fazer muito mais. Quem prega, irmãos, que graça é fácil, não conhece quem liberou ela sobre nós. Quem prega por aí que a graça é fácil, está longe do que a Bíblia diz. Não está vivendo. A graça não é fácil. Graça não é amarrar a rede em um broto. Eles falam de baiano, embora tenha muitos amigos baianos. A gente for falar aqui de culturas, que às vezes a gente quer mudar as pessoas, né? Mas às vezes esquece que existe uma cultura dentro das pessoas. Hoje à tarde me veio... A gente tem uma fragmentação de memórias, né? E nunca tinha me vindo um pensamento, e essa tarde me veio um pensamento do meu pai. Meu pai olhava para mim e falava, ô meu neguinho. Eu falava, que pai? Os tempos bons, uma vez por ano? Meu pai tinha um tempo bom com o meu pai, uma vez por ano. Ele olhava para mim e falava, neguinho. Eu falava, o que, pai? Senhor, não tinha que pro meu pai não, né? Senhor, ele falava, seu calado, tô errado. Eu falava, pai? Eu nunca lembrei disso, irmãos. Eu lembrei hoje à tarde, né? Aí eu pensei aqui, quando eu escrevi sobre os que falam nos baianos, que amarra ali a rede na árvore, fala assim, já vou, daqui a pouco, vou esperar crescer primeiro. Eu acho que os baianos entenderam o que é a paz que excede todo entendimento, né? Embora tenha uns amigos baianos que são meio agitados, mas muitas coisas eles estão na paz. Eu gosto disso, irmão. Estou indo, daqui a pouco. São culturas, são jeitos. Mas nós, às vezes, no ministério, na nossa vida espiritual, fazemos isso. Não, irmãos, nós temos que avançar. E eu vou terminar porque eu não quero dar muita informação numa pregação só, porque eu já percebi que isso não dá muito resultado. Então eu vou começar a pregar menos. Agora você até a mim você vai dizer, falar em línguas aí, irmão? Apesar de eu amar falar de Jesus, irmãos, eu prego 2 horas, 3 horas tranquilo, suave. Eu vou para a vigília lá do Samaritano, que lá você prega 4 horas e ninguém fala nada. Aí depois de 4 horas que você pregou, já entra outro pregador, né? E já começa a pregar mais 4 horas. E passa a noite ouvindo pregação, né? Vou para lá. Qual a conclusão dessa parte 1 que nós temos, irmãos? Passos para a eternidade. Eu concluo dizendo, a eternidade é o destino final da nossa jornada. Nossa, pastor, que revelação. Cada passo é fundamental para assegurar que estamos no caminho certo, irmãos. Você precisa estar certo disso. Desde o reconhecimento da nossa necessidade de salvação até a perseverança da fé. Nós precisamos ter esses passos na nossa mente, consciente, em espírito e em verdade, que nós temos. A Bíblia nos fornece a direção clara para alcançarmos a vida eterna. Acabou. Ninguém mais pode te oferecer isso. Para que cada um de nós possa
prosseguir nesses passos com determinação, confiança no Eterno, sabendo que Ele nos guia em cada etapa da tua vida. Ele não te deixa só. E eu preciso terminar como eu comecei. Vai lá na Bíblia comigo, na tela, 2 Timóteo. Eita, Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei aqui a fé. Desde agora, vírgula, a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aguardada. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aleluias. É para todos. Então salvação é gratuita, mas é preciso combater um bom combate. Ok? Não é aquela coisa facinha. Não é aquele evangelho, vamos que vamos. É preciso combater o bom combate, depois de tudo isso, guardar a fé. E para Paulo falar isso, irmãos, é porque muitas pessoas estão combatendo e perdendo a fé no meio do caminho. E Paulo termina dizendo, a salvação é para todos, mas para alguns tem prazo de validade. Algumas pessoas hoje têm uma senha na mão. Espero que não seja nenhum de vocês aqui. É prazo de validade. Então, olha para tua mão aí. Invisível, né? Feche os olhos. Senhor, ajuda-nos a brilhar como a luz de Jesus e a brilhar nesse caminho que leva à vida eterna. Dá-nos a força para reconhecer a nossa necessidade de Ti, Senhor. Dá-nos a força para nos arrepender de nossos pecados. Queremos confiar em Jesus, viver em santidade, perseverar na fé, para que possamos um dia estar contigo na eternidade, recebendo a coroa da justiça que nos é reservada. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a vencer todo o mal. É o que eu te peço, em nome de Jesus.